Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aí. Agora a gente vai dar início aí ao Rhinoceros. Vamos finalmente entrar no programa, depois de ter visto aí na aula passada mais ou menos como as superfícies se comportam, os tipos de superfície de curvatura simples, superfície de curvatura dupla e a freeform, né, que é a bicha doida lá que vai para qualquer lugar, superfície completamente orgânica, que o Rhinoceros também consegue fazer e alguns arquitetos aí estão querendo explorar essa freeform. Mas com a superfície de curvatura simples e dupla a gente já consegue fazer bastante coisa legal aí, que é o que a gente vai começar a fazer aqui no Rhinoceros. Fechou? Vamos aqui pro programa, deixa eu abrir ele aqui, vou compartilhar e vou mostrar para vocês como que as ferramentas se organizam aqui no programa, como que a gente pensa ele, né? Onde que tá cada coisa, cada seção aqui, o que são essas abinhas que a galera abre esse programa, igual eu falei na outra aula, ou vai direto pro Grasshopper, não entende primeiro como que funciona essas ferramentas, e chega no Grasshopper e fica mais perdido ainda. E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu aprendi, tá? Eu acho que vale a pena repassar, né, o que eu aprendi lá em São Paulo, que eu acho que foi muito bom. Então, galera, como que o Rhinoceros funciona? Na hora que você abre ele, na verdade, na hora que você abre, ele vem com essa janelinha aqui. Na verdade, é uma janela anterior a essa, mas ele mostra essas mesmas opções aqui, né? Então, na hora que você vai iniciar, você escolhe o template que você quer. Ele trabalha com todas as medidas e todos os níveis, né, de precisão. Então, é bem óbvio, então, cada precisão de acordo com a escala do seu projeto. Tem gente que usa o Rhino para joalheria, tem gente que usa o Rhino para carro, para objetos pequenos, para design de produto, como eu aprendi lá em São Paulo, e aí ia fazer todo tipo de produto que você está vendo aí na sua frente, monitor, caixinha de som, mouse, microfone, tudo pode ser modelado no Rhinoceros. E aí a galera começou a usar ele na arquitetura, né? Para arquitetura eu uso metros, eu sou acostumado a trabalhar em metros em todos os programas. Eu já vi arquiteto trabalhando em centímetros, não gosto muito, eu acostumei em metros e tamo junto. Design de produto vai usar milímetros, e aí a gente tem as medidas aí americanas, né, de inches, feet, que não é usado aqui no Brasil. Mas se você abriu errado, você consegue vir aqui embaixo, metros, você não precisa abrir um novo, e ó, unit settings. E aí, aqui você consegue configurar todas as propriedades do documento. Depois a gente olha isso. Então, galera, o Rhino, como é que ele é? Ele tem essas 4 viewports e elas têm já pré-denominada uma vista, né? Então é topo, perspectiva, frontal e vista direita. Se você quiser mudar, você consegue vir aqui, ó, Set View. Aí aqui tem todos, tem isométrico, 2 pontos de perspectiva que tem lá no SketchUp, perspectiva, aí tem traseira, frontal, lateral, direita, esquerda, tem por baixo e de topo. Então vamos lá. Primeiro começando aqui pela barrinha da esquerda. Tá? Como eu falei, o Rhinoceros trabalha com superfícies. Só que para criar superfícies, a gente não cria a superfície do nada, tá? Por mais que tem como a gente criar a superfície igual lá no SketchUp, por exemplo, que a gente só cria a superfície assim, tá vendo? Esse não é o recomendado. O recomendado por isso que eu falei que ele tem uma mescla entre CAD, Sketch, Max. A gente consegue comparar ele com todos os programas que a gente já usou anteriormente, praticamente. Então, eu vou aqui por seções primeiro, vamos direto ao ponto. Então, como é que a gente vai criar a superfície primeiro? Por isso que eu falei que a gente tem que entender como é que está a organização, que essa organização vai ajudar na nossa metodologia, como a gente pensa, né, a projetação ali. Como é que tá aqui, né? Começa aqui por ponto, é a coisa mais simples que existe. Então, se você quiser
fazer vários pontos. No Grasshopper a gente usa bastante ponto lá. E depois tem aqui as ferramentas de linha, criação de linha, que eu sempre começo um projeto com linhas, tá? Eu nunca começo ele direto com superfícies. Aqui, isso é como o Rhino trabalha, tá, galera? Tá aqui todas as ferramentas de linha. Se você ver aqui no cantinho, tem aqui um triângulozinho que a gente abre mais opções para criação de linha, tá vendo? Lines. Então, linha é como se fosse no CAD, galera. Linha reta, ele tem orto aqui embaixo, né? Tem esse planner, tem os snaps. Aí você escolhe o tipo de snap que você quer. É bastante parecido com o CAD. E aí tem linha, tem polilinha, né? E outra coisa que eu já vou falar antes, ele trabalha com barra de comandos. Essa é a grande similaridade com o AutoCAD também. Então, se você é da mesma coisa que o CAD, se quiser linha, você digita o comando linha, ele vem em linha. Se quiser polilinha. E eu acho que o CAD também tem isso, né? Você digita só o começo do comando, ele mostra todos os comandos que tem POL. Eu digitei só POL, por exemplo. Se eu digitar só PO, se eu digitar só P, tudo que tem P começa com P. Então, às vezes você esqueceu o comando, você digita só o primeiro, você consegue achar aqui, tá vendo? Essa listinha aqui ajuda bastante. E aí tem offset. Aí ele consegue ter os comandos principais, né, que a gente usa no CAD, vai ter aqui também. Isso ajuda muito. Então, offset, mesma coisa. E aí digita lá 1.5. Distância 0.5. Para dentro, para fora. Tá vendo? Aí para repetir o comando, barra de espaço. Clicou para fora. Ou você clica e dá o comando de espaço também. A ordem não importa. Então essa questão de comando vai ser quase exatamente igual ao AutoCAD. Aí aqui tem uma ferramenta para NURBS. Vou falar sobre NURBS. Mas eu vou falar sobre NURBS em outra aula, galera. Que essa é a linha que a gente... Se a gente desligar aqui o Word, essa é a linha que a gente faz arquitetura orgânica. Essa é a linha, é a mágica das mágicas. Mas eu vou ter uma aula só sobre NURBS. Que NURBS é um pouquinho complicado. E a gente não está acostumado com NURBS, porque nenhum programa... Assim, os programas trabalham com NURBS, AutoCAD trabalha com NURBS, Max trabalha com NURBS, só que a gente não usa isso lá. Aqui vai usar muito. E aí tem criação de arcos, criação de retângulos, criação de polígonos. Aí você escolhe o tanto de lado aqui, o número de lados, né? Então, hexágono, heptágono. E aqui tem aí quadrados. E isso aqui vai ser ferramentas de curva. O que são as ferramentas de curva? São ferramentas para alterar as curvas. Então tem fillet, chamfer, e aí para conectar, extend. Tudo tem aqui. Cadê o extend? Tá por aqui. Mas se você só digitar também, extend lá embaixo, tá vendo? Então, assim, o Rhino ele vai trabalhar sempre assim. Ele te dá as ferramentas e depois te dá as ferramentas de edição daquela ferramenta anterior, entendeu? Depois, aqui vai começar agora, nessa seção aqui, tá vendo esse quadradinho, vai ter só ferramenta de superfície, que aqui a gente usa bastante também. A maioria das superfícies a gente cria elas através das linhas, por isso que a gente tem que desenhar as linhas primeiro, para depois criar as superfícies em cima, sempre usar as linhas. Por exemplo, se eu pegar essa linha daqui, se eu quiser fazer uma superfície dela, como é que eu faço? Preciso fechar ela, né? Tá aqui, ó. Criar superfície de curvas planas. Como é que eu sei que ela tá plana? Tá vendo que ela não vai para cima? Então aqui, ó, venho... Geralmente se você clicar nesse triângulozinho e na barrinha aqui em cima, você consegue deixar ela permanente aqui, ó. Então você clica na linha, clica aqui, ó, criar superfície com curvas planas, você cria a superfície, tá vendo? E o bom daqui, galera, é que a superfície fica desvinculada da linha, tá vendo?
não é igual no SketchUp que fica pregado e começa aquela loucura de quando você arrasta a superfície, a linha arrasta junto e vai virando uma bagunça. Aqui não, são independentes. Se você perder essa linha, tem como você recriar ela através da superfície também. Tá? Como que essa linha deixaria de ser plana? Isso é a grande maestria do Rhino, né? Uma delas. Que você consegue tá vendo? Desenhar essas linhas muito suavemente, tridimensionalmente, né? Então é aqui onde a gente começa a brincar com os eixos X, Y, Z. Aí aqui eu já não crio a superfície porque ela vai ser plana. Aí eu preciso de um outro comando para criar uma superfície. Eu acho que é esse patch. Esse patch já consegue criar uma superfície toda curva, tá vendo? Só que eu vou falar sobre cada comando, sobre cada comportamento, né, de superfície, porque esse patch também ele é muito ruim. Ele entende que a superfície foi dado tipo um trim, sabe? Que a superfície original seria esse quadrado aqui, tá vendo? Isso é ruim, porque é como o programa está entendendo que aqui existe uma superfície, só que você deletou ela. Por exemplo, se eu der um untrim, essa superfície vai desfazer, tá vendo? E eu nem desenhei ela inteira. Isso é ruim. Porque um programa de usinagem, por exemplo, ele vai ler que existe superfície aqui também. Então isso não pode acontecer. A superfície ela sempre tem que ser pura. Ela não pode ter nenhum, ela tem que ser única. Por exemplo, se você olhar aqui tá vendo aqui o tipo de objeto? É uma superfície trimada, né? Trimmed surface. Se eu pegar essa, ela só é uma surface, tá vendo? Essa aqui também é trimada. Se eu der um untrim nela, isso aqui não é bom. E olha que eu nem criei, eu criei só a linha, tá vendo? Eu criei a linha e depois eu fiz essa superfície. Só que tem como a gente criar uma superfície sem ela ser trimada também, que é o ideal. E é mais avançado, a gente vai falar disso depois. E depois a gente consegue criar sólidos. Aqui aqui cria-se superfície, né, que é a criação de superfície, e depois ferramentas de superfície para alterar elas. E a gente vai ter, lembra que a gente tinha aqui, fillet de curvas? O comando chama fillet curves. Aqui tem o fillet de superfície. Tem o chamfer de superfície. Então, a maioria das coisas que existe para a linha, existe também para a superfície. Aqui embaixo é criação de sólido. Do lado, ferramentas de sólido, para a gente conseguir alterar os sólidos também. Então, vai ter chamfer de sólido, vai ter fillet de sólido. Alguns comandos aí vão ser iguais para cada ou linha, ou superfície, ou sólido. Então, o Rhino ele trabalha com essas 3 categorias, galera. Linha, superfície, sólido. Do jeito que eu crio arquitetura mais complexa, eu sempre começo por linhas. Das linhas eu crio superfícies e das superfícies eu crio sólidos. Dificilmente eu vou usar um sólido diretamente, porque aí a gente está voltando lá pro SketchUp, lembra? O SketchUp ele é assim. Isso aqui não cria arquitetura paramétrica. Isso cria uma parede. Se eu precisar fazer uma parede, eu faço isso. Caso contrário, ou sei lá, se eu quiser fazer uns treinos meio doido, que nem é o jeito certo de fazer, mas se eu quiser fazer, por exemplo, tem um comando que chama twist. Se eu quiser fazer aquelas loucuras, saca? Já viu umas portas que são assim? Mas esse também não é o jeito de criar. Eu criaria a linha primeiro, que é o tamanho da abertura da porta, por exemplo, que eu quero fazer, e depois eu ia criando, fazendo tipo uma engenharia reversa. Que mais? E aí depois tem, para juntar, se você tem várias superfícies coladas uma na outra, você dá join, você pode explodir toda a sua superfície. Então se você tem um quadrado, você quer dar um explode aqui nela, você explode, você cria superfícies independentes, entendeu? Isso aqui no SketchUp, Deus me livre.
Você não faz um trem desse nunca. É isso, por isso que eu às vezes não gosto do SketchUp. É tudo grudado, né? Eu gosto quando a coisa é mais independente. Trim, aqui da Split, vou falar disso depois, é um pouco mais avançado. E aqui embaixo, galera, a gente começa a entrar numa análise de linhas e superfícies mais complexas. Então aqui, por exemplo, essa caixinha chama Analyze. Ela é só para analisar curva ou superfícies. Então isso aqui, para finalizar uma superfície, esses comandos aqui são bastante importantes. Tá. Aí tem mais algumas ferramentas de Scale para dar escala. Aí tem escala 1D, escala 2D, 1D, 2D, 3D. Por conta que é um programa muito bom tridimensionalmente, né? Então ele tem escalas diferentes também, que às vezes você quer dar só uma escala 1D, você vai só esticar, tá vendo? Se você quer uma escala 2D, o 2D também vai só esticar, mas a escala 3D, ela já é proporcional ao objeto, tá vendo? Ou eu posso só esticar esse objeto usando a escala 1D. Ó. Tá vendo? Eu uso pouco. A 1D eu uso, que às vezes eu preciso esticar essa superfície até aqui, por exemplo. Então, por exemplo, no SketchUp, você pegava essa linha, né, e aumentava a superfície. Aqui já não é bem assim. Aqui você já pode dar uma escala na superfície, por exemplo, eu quero dar uma escala até aqui, ó. Pronto. Aqui tem algumas alterações de deformação de superfícies ou sólidos. Você fazer umas coisas meio doidas, tá vendo? Meio big. Eu vou falar disso depois. Não dá pra falar de tudo, senão ela vai ficar muito longa, galera. Tá. Mas o programa, ele é isso, tá vendo? Na hora que você tá projetando, você não precisa abrir todas essas caixinhas aqui, tá? Porque você vai aprender no comando dela. Então você consegue só ir digitando e tem todos os comandos que você precisa aqui já. Então com o tempo você vai decorando, você já vai deixando de abrir isso aqui. Na verdade você não precisa abrir nunca. Você pode só clicar nessa setinha aqui embaixo, ó. Eita, o que eu fiz? Aqui do lado direito está o painel de informações, né? Então aqui tem todas as informações, as propriedades, né, dos objetos. Talvez você clica, mostra aqui as propriedades. Tá vendo? E se eu clico numa linha, mostra lá Open Curve, que ela é uma linha aberta, ela não está fechada. Você consegue fazer layers exatamente como no CAD, tá? Organizar aqui tudo bonitinho. E aí depois aqui tem configurações de render, que dá para renderizar dentro dele também, que é bom para render. E aí depois tem mais outras, que aqui eu já não uso muito, livraria. Você consegue aqui para materiais e tudo mais, aqui já é algo mais gráfico. Tá bom, galera? Eu acho que é isso para uma aula básica, para a gente só entender como tá organizado estruturalmente o programa. Acho que agora vocês conseguem pensar melhor o programa, que ele é linha, superfície e sólido. Linha, superfície e sólido. AutoCAD a gente só pensa em linha. SketchUp a gente só pensa em sólido. E, na verdade, e aí se você quiser fazer sólido no AutoCAD é ruim, se você quiser fazer linha no SketchUp é ruim. Aqui não, galera. Aqui é bom para fazer os três e é sempre os três trabalhando junto, tá? Sempre trabalhando, linha trabalhando com superfície, superfície trabalhando com sólido e vice-versa. E é todo mundo junto, misturado. Tá bom? Próxima aula a gente começa a modelar algumas coisas e algumas coisas básicas para arquitetura, sempre voltado para arquitetura. Então a gente modela aqui algumas coisas, entende mais sobre superfícies e depois a gente começa a dar início aí na parametria e começa a jogar essas superfícies aí pro Grasshopper. Fechou, galera? Espero aí que vocês tenham curtido. Compartilha com quem gosta aí desse assunto, quem tá querendo aprender Rhino, curte aí, se inscreve aí no canal que vai ter muito mais tutorial aí pela frente. Fechou? Então espero vocês até o próximo vídeo. Abraço.